Olá a todos, estamos aqui para poder começar a aula do dia 22 de junho de 2020 da disciplina de Nutrição aplicada à Educação Física da FUPAC Ponte Nova. Pessoal, sejam todos bem-vindos, os alunos, os assinantes do canal no YouTube. Esse conteúdo que nós vamos estudar agora sobre hidratação e exercício físico é o último conteúdo dessa disciplina no primeiro semestre de 2020, né? A gente está aí se preparando, né, caminhando para a última avaliação, que vai acontecer no dia 6 de julho. Então, a gente tem aí, né, alguns outros conteúdos que serão partes, né, dessa avaliação, como, por exemplo, a recomendação nutricional e a recomendação, né, de nutrientes antes, durante e após o exercício. Então, a gente aqui finaliza o nosso conteúdo teórico dessa disciplina. E falar sobre hidratação, eu acho que é o suporte, é a base para tudo. Eu costumo dizer, né, quando a gente conversa, né, falo sobre esse assunto de suplementação, de alimentação relacionado com exercício, não adianta nada a gente pensar aí na suplementação de macro e micronutrientes se a gente não tem aí uma hidratação adequada, gente. A água é a base de tudo. A começar pela própria nossa formação corporal. A constituição do corpo humano, a maior parte da sua bioquímica é de água. E a água, ela é importante não só, né, para ajudar na formação ali do sangue, que é maior, que é o responsável, né, para a condução dos nutrientes, pela oxigenação, mas para tudo. Todo o metabolismo, toda a reação metabólica, né, de catabolismo, anabolismo, elas necessitam, né, da água para poder otimizar esse processo. E durante o exercício, como a gente sabe, essa mudança, né, a quebra da homeostasia, esse estresse que é causado, muda. As necessidades de reações metabólicas variam. E um corpo, um organismo bem hidratado, ele vai estar mais condicionado a fazer com que as reações aconteçam de forma mais eficientes. Então, assim, as pessoas que estão desidratadas, fazendo exercício a longo prazo, elas vão ter a indução de fadiga mais precoce. Ela vai ter perda no desempenho, propriamente dito. Então, a gente percebe a necessidade. Então, assim, e a água, né, a injeção de água, a gente já até falou sobre isso na disciplina, ela deve acontecer mesmo, né, que a pessoa não esteja com sede. A sede já é o início, né, de uma resposta do organismo de desidratação. A gente está aí, né, no mês de junho, aqui nas regiões, né, sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, é inverno, é um tempo mais seco, então assim o estímulo, né, para a ingestão de água ele é menor, mas isso tem que ser adaptável. Então, a recomendação é que a gente tenha sempre do lado, né, uma garrafinha de água. Eu demorei a ter esse hábito, confesso, o hábito de ir até o fio tomar água, para mim era algo mais comum, mas quando a gente tem aqui, ó, pegando aqui uma garrafinha que a gente deixa do lado, a gente tem ali toda hora, a gente já tem, né, a recomendação. E aí, o que eu disse, né, no início, vale também para esse conteúdo, que a gente tem aí a recomendação em média de 2 litros de água por dia, né? Isso é uma recomendação geral, mas que deve ser preferencialmente baseado na massa corporal das pessoas. Então, 35 ml vezes a sua massa corporal é a recomendação do tanto de água que você deve ingerir por dia. Né? Isso, né, sem levar em consideração a prática de exercício físico, porque é o que a gente vai abordar aqui nessa aula é que o consumo de água, ele, assim como, né, dos carboidratos, né, dos macronutrientes, a gente deve pensar na recomendação antes, durante e depois. Então, assim, sendo direto, né, para introduzir, para chamar a atenção aí para essa aula, meia hora antes do exercício ingerir pelo menos 500 ml de água
E durante o exercício físico, a ideia é que a cada 15 minutos eu faça uma ingestão de 200, 250 ml de água. Então, assim, e aí isotônico, né, e eletrólitos, as pessoas já querem saber mais. Então, assim, a recomendação dessas bebidas, ela deve ser usada principalmente se a atividade for a longo prazo. Se ela superar aí a 1 hora e 30. Antes disso, a reposição eletrolítica deve ser feita apenas com a água mesmo. Então, vou compartilhar a aula com vocês. Ela já está disponível no Moodle. Se alguém se interessar por esse material, é só entrar em contato. Então, esse é o nosso último conteúdo, tá? Então, a gente faz aqui umas, né, recomendações, a gente fala também aqui da importância da resposta fisiológica da hidratação durante o exercício, a manifestação da desidratação, na verdade. Então, a gente vamos destacar alguns pontos aqui, né? Então, assim, a água, como eu falei, ela é maior parte da proporção do corpo, ó, 60, 75% do corpo. Então, o volume hídrico depende da composição corporal, né? Por exemplo, mulher retém mais líquido, a idade, o idoso ele perde mais líquido, né? Do que o adulto, né? O conteúdo muscular de glicogênio, entre outros. A gente tem aqui algumas informações que eu acho pertinente a gente começar, né, falando sobre ela. Por exemplo, a água deve ser ingerida a uma temperatura básica de 20 graus, né? Por exemplo, nessa época do ano aqui, né, nessa região onde estamos no inverno, né, o frio, ela naturalmente já fica a essa temperatura. A primeira função da água é regular a temperatura corporal, então a gente já percebe essa importância. Somos seres homeotérmicos, a gente mantém essa temperatura de 36 graus e a água é o regulador. No estômago acontece a sensação de refrigeração, no intestino é onde acontece a absorção da água. Então, ingerir 500 ml de água antes do exercício ajuda a manter o corpo bem hidratado. Ficar sem beber água antes, durante qualquer exercício físico pode causar desidratação. Os principais sintomas são a visão turva, tonteira, deficiência no trabalho muscular, que é a fadiga, a perda do desempenho. O sódio e o potássio são sais minerais responsáveis pela contração muscular e a água dos repositores destes eletrólitos, tá? Então, assim, o sódio e o potássio, por causa da bomba sódio e potássio, que ajuda, né, nas reações que acontecem lá na contração, né? Uma boa hidratação previne câimbras, principalmente em ambientes quentes. Os isotônicos devem ser consumidos após treinos de longa duração por terem carboidratos, tá? E outros tipos de eletrólitos também. Como funciona a água, né? Então, assim, ela regula a temperatura do corpo, hidrata os tecidos da boca, dos olhos e do nariz. Uma das formas de avaliar se a pessoa está desidratada é olhar se a boca está muito seca, né? Os olhos, né? Protege os órgãos e tecidos do corpo, lubrifica as articulações, o líquido sinovial, né? Ajuda a prevenir a constipação. Então, a produção, né, das fezes, a consistência ideal das fezes, ela depende, né, da hidratação. Então, as pessoas que têm dificuldade, né, que têm constipação, muitas vezes pode ser explicado pela desidratação. Reduz a queimação nos rins e fígado através da eliminação de excreção. Ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes para torná-los acessíveis ao corpo. Então, assim, como falando em síntese proteica, né, de hipertrofia muscular. A pessoa faz o uso de suplementação, mas não ingere a quantidade de água necessária. Então, já está prejudicando. Leva nutrientes e oxigênio para as células, para a célula. Então, assim, todo trabalho, todo exercício físico fica muito melhor se você tiver essa ingestão de água. Então, gente, preocupar com isso aí, não é que eu deixei esse conteúdo por último para deixar essa mensagem.
Para a gente fazer uma ideia aqui, né, como é importante a água, o conteúdo hídrico de diferentes partes corporais. Olha os músculos, né? 76% e, consequentemente, os músculos representam 43% do peso corporal. Olha como é importante. Se você percebe esse volume de água no músculo e você não atende a recomendação mínima de hidratação, você vai estar prejudicando não só a ação muscular, como, por exemplo, a dinâmica, né, da hipertrofia. Os ossos já têm um conteúdo hídrico menor, corresponde a 15% do peso. O tecido adiposo, 10%, né, 12% do peso. Isso pode ser variável, né, principalmente para as pessoas que têm excesso. A pele, 72%. Então, formação da pele, né, enfim, a produção de suor está relacionada, 18%. Os órgãos, 76%, né, do conteúdo hídrico. Então, olha como que a fisiologia dos órgãos, né, e consequentemente dos sistemas, ela está diretamente relacionada com a quantidade de água, né? Os órgãos correspondem aí a 7% do peso e o sangue, obviamente, a maior proporção, né, 83% é de água, né? E os materiais sólidos, né, vamos dizer assim, quando se faz uma centrifugação do sangue, aí a gente tem ali as hemácias, né, que são as células vermelhas, tem os leucócitos, células brancas, né, e tem as plaquetas, enfim, outras proteínas, né, que estão presentes no sangue, mas sendo o restante aí o conteúdo de água. Então, assim, função a circulação, né? Oxigenar as células e levar nutrientes. Sem a água, sem a produção adequada de sangue, esse processo fica debilitado. Então, assim, podemos obter água de 3 fontes, não só das águas, né, da água que é consumida aí por meio da ingestão. Então, no mínimo, 1,2 litros, né, em exercício pode aumentar de 5 a 6 vezes. Essa recomendação já foi superada, tá? Hoje, no mínimo, é de 2, né? Então, isso aqui é o mínimo, né? O mínimo você tem que beber 1 litro de água por dia. Então, o ideal é de 2 para cima. Água nos alimentos, em geral, as frutas e hortaliças, cerca de 1 litro da água que consumimos. Muitas frutas aí são praticamente água, né? Como, por exemplo, mamão, melancia, a laranja, enfim. A água metabólica, dióxido de carbono e água são formados quando nutrientes são degradados, fornece cerca de 25% da necessidade diária de um indivíduo sedentário. Então, isso aqui é muito importante também. O nosso corpo forma a água, né? Então, quando a gente percebe lá as reações, né, por exemplo, da respiração anaeróbia lática, um dos produtos, né, que são formados lá é água. A gente sempre vê lá como metabólico H2O. Então, essa água é chamada de água metabólica. É quando o dióxido de carbono, a água é formada junto com o dióxido de carbono nas reações bioquímicas da produção de ATP. A desidratação é um desequilíbrio na dinâmica dos líquidos quando a ingestão hídrica não consegue repor a perda. Então há um desequilíbrio, a maior perda do que reposição, a partir de um estado tanto hiperidratado quanto normalmente hidratado. Então, o consumo adequado de líquidos antes, durante, né, e depois da atividade física é uma prática nutricional de extrema importância para otimizar, né, o desempenho e proteger a saúde e o bem-estar. Então, assim, quando a gente pensa na ingestão da água nesses 3 períodos, antes, durante e depois, além de maximizar, né, o desempenho na ação motora, ele tem como objetivo de prevenir de lesões e de acelerar o processo de recuperação. Então, muitas pessoas depois de uma prática de atividade física, né, tem aí o hábito de ingerir bebida alcoólica e não fazer hidratação adequada. Isso é muito ruim, fisiologicamente falando, porque o álcool, o etanol, apesar de ser ali na forma líquida, ele é diurético, então você vai acelerar o processo. Você já perdeu o líquido durante a atividade, você vai acelerar ainda mais esse processo. Então, para as pessoas, né, que são praticantes aí de esportes de final de semana, de forma amadora, tem que ter essa noção crítica, né, de logo que acabar a atividade, ingerir
dependendo no mínimo 500 ml a 1 litro de água para repor, né, a água, os eletrólitos básicos aí da atividade e depois sim faz a ingestão das bebidas, da bebida alcoólica. Uma sessão de trabalho com exercícios moderados, em geral, produz a perda de 0,5 a 1,5 litros de suor durante o período de 1 hora. Gente, é quase que o seguinte, né? Cada litro de água, 1 quilo corporal. Então, assim, às vezes, né, muitas pessoas, né, fazem uma prática de atividade física aí, duradoura, né, e aí são preocupadas, né, de forma extrema com o peso, sobe na balança, olha, perdi 1 quilo. Então, esse quilo aí que você perdeu, basicamente é de água, né? Desse litro de água aí que tem essa relação, né? Não é exatamente igual para 1 litro de água perdido, 1 quilo, mas é parecida, né? É semelhante. Então, depois que você ingere uma água, a quantidade de água aí, essa massa corporal já voltou. Então, existe essa relação. Então, tem uma dificuldade em se manter um balanço entre a perda e consumo de líquidos, se dá devido a limitações na frequência da ingestão, ao esvaziamento gástrico e à absorção intestinal. Então, assim, o problema, né, da desidratação não pode estar relacionado apenas na falta de ingestão adequada, né, mas assim, no esvaziamento, né, devido a um problema aí, digestivo, né, na formação de fezes mais líquidas, num aumento aí da ingestão aí de substâncias que são diuréticas e também na capacidade de absorção do organismo. Então, existem esses fatores que devem ser considerados, né? Não só apenas a diminuição da frequência da ingestão de água, que é o mais comum, o fator que contribui de forma mais significativa aí pela desidratação. Assim, ocorre uma perda significativa durante várias horas de exercício pesado no ambiente quente, né? A própria formação de suor, né? A liberação aí do suor em ambiente quente. Então, assim, só relembrando como que o suor resfria o corpo. Então, as glândulas sudoríparas liberam o suor e o suor, na evaporação, com o meio externo, ele refrigera a camada subcutânea. Mas, né, em ambientes com a umidade muito elevada, vai acontecer o processo da liberação de suor, né, ele não evaporar. Então, quando a gente faz uma atividade em ambientes muito úmidos, principalmente a gente que não é acostumado, quem já foi em Belém do Pará, quem já foi em Manaus, sabe bem o que eu estou falando, né, nas regiões ali que são mais perto, né, da linha do Equador, quando você de floresta, né, quando você transpira nessas regiões, o seu corpo fica melado. Por que o seu corpo fica melado? Porque você simplesmente libera a água, não acontece evaporação e o corpo não refrigera. Então aí o que o organismo vai fazer? Vai aumentar a produção de suor, vai aumentar a produção de suor, 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 e aí você vai perder mais líquido. Então, para as pessoas que não são acostumadas, fazer atividades físicas nesse ambiente demanda até a hidratação de forma até mais otimizada. Então, assim, até mesmo com exercícios realizados em um ambiente térmico, menos ameaçadores, por exemplo, natação, esqui, cross-country, né, que seria no gelo, ocorre uma transpiração significativa. Na natação, principalmente, porque você não tem essa sensação, né, de suor. O seu corpo está transpirando, mas no meio líquido você não percebe. Aí tem que ter uma atenção, né, na temperatura da água. A recomendação da temperatura da água das atividades aquáticas é em torno ali de 30 graus, né? Mas dependendo, né, se for em estações quentes, né, no verão, né, principalmente, às vezes até o aquecedor deve ser desligado, porque a própria temperatura ambiente ela é suficiente para deixar a água ali de uma forma ali perto de 27, 28, e aí é até prazeroso. Fazer a atividade física numa água muito quente, ela acelera esse processo de desidratação, porque você vai aumentar a produção de sudorese dentro da água e você pode ter menor sensibilidade disso. Então, você vai ter perda de desempenho. A reposição, né? A reidratação.
Reposição adequada dos líquidos preserva o potencial excepcional do esfriamento evaporativo dos seres humanos aclimatados. Então, assim, agora é fisiologicamente. O que que a reidratação faz no organismo? Então, assim, primeira coisa, vai acelerar o processo de esfriamento do corpo. Então, o nosso corpo, pensando aí, né, metaforicamente como uma máquina, toda máquina ela tem uma parte que refrigera, né? Tem a ventoinha que refrigera a máquina, os aparelhos eletrônicos desse computador está produzindo calor, né? Pela transformação da energia elétrica. Assim, o nosso corpo transforma a energia mecânica em calor. E aí nós precisamos ter esse dispositivo, né, dissipação desse calor para a gente poder continuar fazendo atividade física. Então a gente tem um termômetro interno que, dependendo se não acontecer essa regulação térmica, quais são as alterações fisiológicas que vai mudar o funcionamento do organismo. Algumas principais, é, a desnaturação de proteínas, e também a perda da capacidade enzimática. Então, a água ajuda a evitar essas alterações fisiológicas. A reposição insuficiente de água não afeta apenas a capacidade de realizar exercícios, né, a perda de desempenho, mas cria também distúrbios ameaçadores no equilíbrio hídrico e na temperatura central, que podem causar alterações neurofisiológicas importantíssimas, né? Principalmente causado pela perda da ação enzimática e da desnaturação das proteínas. Então, assim, uma proteína desnaturada, ela perde todo o seu valor biológico, né? Todo o seu valor aí, a gente viu das funções das proteínas, né, na etapa 2, a função estrutural, a função de produção de células de defesa do corpo, das imunoglobulinas, a função aí hormonal, enfim. Então, a gente percebe a gravidade que pode ter além da incapacidade do movimento. A programação apropriada na reposição hídrica preserva o volume plasmático, de forma que a circulação e a transpiração progridem em níveis ótimos. Eu tenho feito uma experiência, gente, pensando assim, né, na distribuição do dia, né, do nosso comportamento, é, dificilmente a gente toma água de manhã. Vocês já repararam isso? Não dá vontade de beber água. Mas eu faço um desafio para vocês, uma proposta. Todo dia de manhã, né, ou antes ou depois do café, separa, tenta beber 500 ml de água. Você vai beber fluentemente. E que é óbvio, né? Você passou ali aproximadamente 8, 7 horas de sono, você teve perda hídrica ali. Mesmo em repouso, o nosso organismo continua funcionando, né, nesse estado de sono. E nosso metabolismo basal estava funcionando. E aí você vai ver que você vai beber essa água. E depois você vai tratando disso, né, com hábito e vai, não, às vezes não ter a sensação de sede, mas esse costume vai fazer parte do seu dia a dia e é importante, né, para começar o dia aí bem hidratado. A ingestão de líquidos durante o exercício faz aumentar o fluxo sanguíneo, isso ajuda no transporte de nutrientes e na oxigenação, né? E aí, independentemente das modificações observadas no volume plasmático. A obediência rígida, né, um esquema adequado de reposição de água, previne desidratação e suas consequências, particularmente a hipertermia, que é um dos principais fatores aí quando o organismo atinge aí um aumento da temperatura corporal igual acima de 40 graus Celsius. Assim, no entanto, alguns técnicos, né, e atletas, né, deixa eu mudar aqui, acredito que o consumo de água prejudica o desempenho, porque tem a questão, né, do esvaziamento. Então, assim, tudo tem a sua hora e bem distribuído. Então, a gente pede aí, né, a recomendação é você beber água pelo menos 30 minutos antes e que dê tempo de você ir ao banheiro, né, porque mesmo, né, a gente tendo aí a liberação de alguns hormônios, né, como por exemplo a DH, que ele aumenta a absorção de água nos rins. Se você beber água muito em cima da atividade, além de gerar um desconforto, né, aquela dor de lado, pode ser um aumento da produção de sangue pelo baço, enfim.
Então, a gente tem que separar direitinho o tempo aí. Meia hora é o mais indicado, né? Meia hora, 40 minutos, que você tem a condição de fazer ingestão de água, eliminar o excesso e poder fazer atividade física de um modo mais confortável aí. Se depender apenas deles, a maioria dos atletas repõe voluntariamente a cerca da metade da água perdida, menos de 500 ml por hora durante o exercício. Então, essa recomendação foi superada. Assim, para lutadores, a desidratação representa um modo de vida para que possam competir em algumas categorias de peso mais baixo. É por causa da pesagem, né? Então, assim, uma das formas, né, do lutador perder aquele 1 quilo, né, que está faltando, 2 quilos, né, para poder pesar e ficar pronto para a luta, é uma estratégia usada por muitos lutadores, né, que são aí nivelados por categorias. Essa atitude é válida? É válida nesses casos, né, em situações extremas, sem contar que depois que acabar a pesagem, ele já vai se reidratar, já vai se realimentar, ficar pronto. Mas não vale para situações de dia a dia comum, para as pessoas perderem peso. Vou numa festa, vou ficar sem beber água para poder caber naquela roupa. Isso não vale, não faz sentido. Tá? Então, são condições extremas, né, necessárias aqui para o ambiente esportivo, né, de alto rendimento. E a gente sabe que aí envolve muitas questões, né, financeiras, enfim. E sem contar que para um atleta que já tem uma massa corporal acima, ele pode ser que tenha uma vantagem quando ele desce, né, uma categoria abaixo para poder enfrentar o seu oponente. Teoricamente, ele pode ser mais forte. Então, por isso, a necessidade desse sacrifício. Mas algumas situações, por exemplo, bailarino, para ter o corpo mais magro. Então, assim, isso devem aprimorar as práticas de reposição dos líquidos, tá? É uma estratégia momentânea. Assim que acaba a ação, né, a pesagem, o espetáculo da bailarina, a reposição tem que acontecer de modo adequado. Quanto à aplicação de toalhas frias sobre a fronte, né, e abdômen durante o exercício, ou tomar ducha fria antes de exercitar-se em um ambiente quente, não facilita a transferência de calor na superfície do corpo, em comparação com o mesmo exercício sem umedecimento na pele. Então, o ideal para resfriar é com a hidratação. A hidratação, sim. Então, a gente vê aí alguns campeonatos, né, de futebol que são realizados aí em janeiro, verão aqui no Sudeste, com 20 minutos de jogo, há a interrupção, né, para poder fazer reposição ali de água, é o que vai contribuir realmente com com o equilíbrio térmico, né? Então, assim, um atleta bem hidratado funciona sempre em um nível fisiológico de desempenho mais alto do que o outro atleta desidratado. Então, é sem comparação, né? Quando a gente fala aqui em níveis fisiológicos de desempenho, ele vai ter a, o mecanismo de contração muscular mais eficiente, ele vai ter o mecanismo de consumo de oxigênio mais eficiente, consequentemente de absorção do nutriente para a produção de ATP. Então, é tudo, né? Tanto quanto a produção de energia, quanto a ação motora vai ser mais eficiente nos atletas melhores hidratados. A ingestão de água extra, né? A hiperidratação, como a gente sempre fala, o excesso também, antes de exercitar um ambiente quente, proporciona alguma proteção contra o estresse térmico, pois retarda a desidratação, aumenta a transpiração durante o exercício e minimiza a elevação da temperatura. Nesse caso aqui, o excesso pode ser um fator favorável, mas, né, o excesso de consumo de água pode causar outras disfunções, né, no organismo, aumentar a hipovolemia, a volemia do corpo, né? Então, assim, sempre dentro do equilíbrio, né, para evitar os excessos. Atletas que iniciam nas competições desidratados estão em desvantagem em relação aos bem hidratados, como a gente viu anteriormente. A orientação deve-se aumentar a ingestão de líquidos 24 horas antes da competição. Então, assim, se você vai fazer uma corrida amanhã, ideal é que hoje, né, o seu volume de consumo de água já seja maior. Consumir de 460 ml de água fria, cerca de 20 minutos antes do exercício, né, principalmente no ambiente quente. Então, às vezes,
aumentar um pouquinho esse tempo, 30 minutos, ou 500 ml, 2 horas antes do início do exercício, para dar tempo de excreção pela urina. A hiperidratação não elimina a necessidade da reposição contínua de líquidos durante o exercício, isso é um fator muito importante. Nas atividades de endurance, que são as atividades contínuas ao longo do tempo, maratona, ultramaratona, a equivalência entre a perda de líquidos e a ingestão de líquidos pode ser praticamente impossível, pois apenas cerca de 1 líquido a cada hora saem do estômago durante o exercício vigoroso. Olha só. Esse volume não consegue igualar a perda de água, que pode ser, em média, 2 litros por hora. Durante o exercício, para evitar desidratação, a ingestão de água deve iniciar desde o início, né? A gente fala ali a cada 15 minutos, a cada 25 minutos, tomar entre 150 e 250 ml. A rapidez, né, da ingestão, geralmente é um copo, você esguicha a quantidade de água na boca. Isso também pode variar de atleta para atleta, né? Tem atleta que só enxágua a boca e cospe, faz uma variação, mas a recomendação ideal é essa. É por isso que nas corridas de rua, a cada 3 quilômetros, 4 quilômetros, tem um posto com água para poder ingerir. Adequação da reidratação. A mudança no peso corporal indica o grau da perda de água durante o exercício e a adequação da reidratação durante e após o exercício, né? Ou a competição. Pode ser um parâmetro. Então, assim, quando termina de fazer uma atividade aí que foi muito duradoura, né, um ambiente quente, é possível, né, o atleta se pesar após a atividade para poder ter uma noção da quantidade da perda hídrica. Muito comum isso nos maratonistas, nos tenistas, porque acelera no processo. Como que é uma competição de tênis, a gente pensa, né? Ela acontece basicamente em uma semana, em 2 semanas, né, no máximo. E aí, você imagina você ter um jogo hoje, né, que durou 3 horas, aí outro dia 4 horas, 3 horas, enfim. Então, tem que ter essa consideração aí. Essa medida é mais relevante, assim, para os atletas de alto rendimento. Pessoas comuns, por exemplo, pode fazer isso, mas não tem tanta necessidade, né? Se caso fizer a reposição de água após a atividade ou durante adequadamente. A eliminação de pequenos volumes de urina, né, amarela escura com cheiro forte também proporciona uma indicação de hidratação inadequada. Esse é um fator, né? A cor da urina, o odor. A gente tem aí uma tabelinha, né, que a gente mostra a questão da hidratação. Os bem hidratados, a urina tem grande volume, cor clara e sem cheiro. Os técnicos podem, com frequência, né, que os atletas sejam pesados antes e depois do treino, após terem urinados, a fim de monitorar o equilíbrio hídrico. Então, é a estratégia que a gente falou aí para ter o equilíbrio hídrico. Cada perda de 450 gramas representa 450 ml de desidratação. É aquilo que eu já tinha falado, é praticamente relação 1 por 1. Né? Se você perdeu 1 quilo, aproximadamente você perdeu 1 litro de água, é a reposição que tem que ser feita. Tá? Então, tem essa relação direta aí entre a quantidade de peso perdido com a quantidade de litro perdido. Então, aí tem uma tabelinha, né, que mostra, né, essa relação da mudança de peso corporal. Se você perdeu 1%, né, do seu peso, né, quer dizer que você está bem hidratado. Aí tem a densidade da urina, ela é menor que 1,01, isso faz através de alguns testes bioquímicos. E aí, minimamente desidratado, você perdeu entre 1 a 3%, não são quilos, hein? Preste atenção nisso. 1 a 3% do peso corporal. Aí a desidratação já é 1,01, 1,02 da densidade. Significativamente desidratado de 3 a 5%. E aí a densidade de 1,021 a 1,03. E seriamente desidratado, quando você perde mais que 5% do seu peso corporal. Tá? Então, é isso aí.
Então, assim, a hidratação e adequação da reidratação. Bom, pessoal, essa parte aqui vou terminar falando dessa parte aqui sobre a hidratação, né, e adequação e reidratação. E aí, para não ficar uma aula grande, um vídeo muito extenso, a gente termina na live de hoje, tá? Só gostaria de chamar a atenção aqui para todos vocês que na aula de hoje vai ter atividade avaliativa 2. Então, a gente termina esse conteúdo mais tarde e vocês fazem a atividade avaliativa 2 valendo 4 pontos. Então, assim, para proporcionar a equivalência entre a perda e a ingestão de líquidos, a perda por hora estimada deve ser dividida em períodos de 10 a 15 minutos. Essa quantidade de líquido deve ser ingerido, né, nesses intervalos. Então, ó, perdas de até 1 litro por hora recomendada a ingestão a cada 15 minutos. Perda mais de 1 litro, a ingestão a cada 10 minutos, né, cada porção 250 a 350 ml. Eu vejo mais como 200 ml, tá? Algo mais certo, se quiserem. Então, aí falando sobre a desidratação, inúmeras causas, né? Ingestão menor que a necessidade, perda excessiva, vômitos, diarreia, fístulas digestivas, sudorese, poliúria, que é o aumento do volume da urina causado por alguma alteração hormonal, como por exemplo diminuição do ADH. No caso da ingestão reduzida, temos que salientar os idosos e os dependentes de terceiros, né, principalmente durante os meses de maior calor, né? Então, o idoso tem um problema agregado a isso, que a sensibilidade de sede diminui, né, mas a perda hídrica é maior, então tem que forçar a beber água, às vezes é difícil. Sintomas dependem da intensidade do quadro, sede intensa, fraqueza, apatia, sonolência, agitação psicomotora e convulsões, casos mais graves. Como investigar a desidratação? Então, solicitar o paciente que produza saliva, verificar o brilho nos olhos, né? A tensão ocular, os olhos tendem a ficar encovados, né? A umidade das mucosas gengival e conjuntival, né, dos olhos na cavidade oral, examine a umidade da língua, até mesmo o hálito da pessoa quando está desidratada ele é mais forte. Examine o turgor pinçado do polegar, o indicador da pele, né, que se a pele tem essa elasticidade, se você puxa ela demora a voltar, né, dá a sensação que a pele está murcha. Na desnutrição, a prega cutânea volta lentamente para a sua forma original, isto é, elasticidade diminuída. Sim, a adequação da nutrição. A água deve estar disponível e ser consumida durante treinamentos e competição, tá? Deve ser fácil esse acesso. Isso dificulta um pouco para as pessoas que fazem atividade física por conta própria. Muitas vezes elas não se preocupam, não se preparam com isso. Então, hoje em dia já tem vários equipamentos aí ergogênicos, vamos dizer assim, que facilita. Então, para ter alguns cintos que você coloca a garrafinha de água, você pode correr, fazer a sua caminhada. Tem outros, né, que tem vasilhas menores, né, e ali cada um já tem ali 200 ml de água para você tomar. Enfim, então hoje já tem, tá? São diferentes alternativas aí que você deve fazer para fazer a sua hidratação caso faça atividade física individual. O que a gente vê com muita é muito incomum, vamos dizer assim. Por exemplo, nos locais abertos, né, as pessoas fazem ali sua caminhada, sua corrida e não se hidratam. Então a gente percebe que elas não fazem recomendação, né? Já que anda 15 minutos, tomar os 200 ml de água. Então os atletas devem ser instigados, não só os mesmos praticantes de exercício físico, pois o mecanismo de sede constitui um guia impreciso acerca das necessidades hídricas, né? Como eu falei, a sede já pode ser um sinal de desidratação. Se a reidratação dependesse da sede, demoraria muitos dias após uma desidratação grave para restabelecer o equilíbrio hídrico, consequentemente na perda de desempenho. Então, já adiantando aqui, né, para a gente poder já
deixar para a parte final, eu vou só terminar falando dessa escala, né, de hidratação, né? Possivelmente eu já tenha apresentado isso no início da disciplina, mas essa aqui é bom reforçar. Ela é uma escala, né, da nutricionista Gisele Savioli. Então, assim, ter sede para beber água não é uma boa referência, e aí a gente já tem que. A urina a gente tem como um bom indicativo. Então, assim, não somente as cores, né, da urina, mas também o odor. Quanto mais forte o odor, mais tem um sinal aí que a densidade da urina está maior. Então, quanto maior a densidade da urina está maior, teoricamente, a proporção de perda hídrica, né? Maior a chance de estar desidratado. Então, assim, as duas primeiras cores a gente vê aí que é mais, né, creme, né, mais clara, vamos dizer assim, a cor, né? Então, tem essa ideia. Então, a partir do 3, né, e do quatro principalmente, já tem uma mudança, né? Ela já passa a ser laranjada, e aí do 5 em diante, esse laranjado ele vai tomando um tom mais escuro, né? Principalmente aí lá no número 8, né, que quando está um caso de desidratação muito, muito grave. Isso é importante a gente constatar, ter esse indicativo. Aqui, novamente, essa escala, né? Então, aqui só para a relação daquela escala, que aqui está a relação com a coloração da urina. Tá? Então, assim, nos casos mais graves, né? Por exemplo, quando tem aí a mudança, a variação do percentual de peso corporal, a gente está aí maior que a 6, né? Então, a gente já tem aqui, ó, como já passa, né? Para ser mais escura, esse tom mais escuro aqui dessa escala. Tá? Então, sim, só para a gente poder finalizar, né? A aula fica um pouquinho mais longa, vai dar para a gente poder terminar esse conteúdo aqui, e aí a gente já deixa a atividade, né? O tempo disponível da live hoje para atividade. Eu chamo a atenção aqui dois casos, né? Foram exemplos, né? De desidratação no esporte, para a gente poder contextualizar. Então, assim, o Tomás Bellucci é um atleta, né, de tênis brasileiro, né, ele logo após o Guga, né, ele teve, né, vamos dizer assim, os melhores desempenhos, né, que o de tenista brasileiro, não chegou nem perto do que o Guga fez, mas teve alguns bons resultados, enfim. Mas ele tinha um problema, né, que ele sofria muito com a desidratação, né? Então, assim, se Bellucci está consultando com a série de médicos para tentar achar uma solução definitiva para o problema. Estamos tentando, porque, assim, teoricamente, a desidratação dele era algo maior, a reposição hídrica não era adequada. Então, assim ele se consultou, tal, e verificou, assim, resumindo, né, que acontecia? O suor do Tomás Bellucci, além de água, ele perdia muito mais quantidades de eletrólitos que o comum, muito mais quantidade de sódio, de potássio. Então ele entrava em fadiga mais facilmente, né? E ele também se desidratava mais facilmente. Então, quando começou a melhorar isso, quando a mudança, né, na composição, né, da sua hidratação, ela foi mais hipertônica, vamos dizer assim. Foi a água suplementada aí de alguns eletrólitos da bebida isotônica. Essa foto foi eu que tirei, foi num congresso brasileiro de nutrição, que foi em 2016, se não me engano, lá no Rio Grande do Sul. E estava aqui na mesa uma das fisiologistas que trabalhou com Tomás Bellucci, identificou isso. Então, só para a gente ficar atento a isso, que vale a pena uma análise bioquímica do suor, né? Não das pessoas comuns, mas dos atletas, para poder verificar, né, se a reposição aí deve ser feita apenas de água ou, né, suplementada de alguns eletrólitos, tá? Então, varia bastante isso. Aí a gente percebe que o sódio do suor dele era maior e da reposição dele. Então, isso influencia
no relatório de hidratação dele, só para a gente ver o quanto é importante. E aí a último exemplo, né, é uma imagem que ela é passada para a gente como superação, né, no esporte. Quem nunca assistiu uma propaganda do Sport TV, dizendo lá mensagem do canal campeão, e passa a imagem dessa maratonista, que é a Gabriele Andersen, né, essa suíça, que ela, nas Olimpíadas de Los Angeles, lá em 1984, ela passou por um processo sério de desidratação. Então, assim, a visão que a mídia tenta passar para a gente é de uma superação, que o esporte, mas a visão da fisiologia, né, dos médicos, né, dos professores, né, dos profissionais de educação física suíços, trataram isso como um ato de extrema irresponsabilidade, né? Então, porque ela chegou quase inconsciente e diz que até hoje essa atleta tem alterações aí neurais devido ao tempo que ela passou aí, né, desidratada, com falta até de reposição hídrica e de carboidratos também. Então, assim, as imagens da atleta são utilizadas até hoje para mostrar o espírito olímpico, mas a realidade não há nada de tão heróico nessas cenas, pois possivelmente ela nem estava plenamente consciente devido à falta de água e de carboidrato. E o que isso tem a ver com hidratação, né, durante o exercício? Então, assim, isso aí foi a entrevista com o médico dela. Ela simplesmente não bebeu água durante a prova. Então, essa maratona, 42 quilômetros, um atleta de alto nível deve fazer essa prova entre 2 horas e meia, 3 horas, acredito eu, né? Ou até um pouco menos. A gente viu aí que nesse ano, né, teve aí a quebra histórica da marca, né, um atleta de alto nível completar uma maratona em menos de 2 horas, mas isso não foi uma competição, isso foi num evento específico, onde o corredor foi, né, com batedores, com atletas ali, criado uma situação específica, mas conseguiu, né, um etíope, se eu não me engano, conseguiu essa marca histórica. Então ela não bebeu água. Imagina o tempo. A recomendação que a gente tem é que a cada 15 minutos a gente bebe 250. Logicamente, isso com as pessoas comuns. Como era atleta, e se a gente pensar ali que a Olimpíada acontece no meio do ano, e Los Angeles é nos Estados Unidos, e era verão, né? E a gente sabe que o verão do hemisfério norte, apesar da gente ver aí as temperaturas frias, né? O verão é bem quente, em alguns locais aí chegam temperaturas próximas a 40 graus. Enfim, ela foi completamente negligente com a situação. Ela e os profissionais que a acompanhavam, né? Obviamente é um time, né? Então, assim, ela passou por uma desidratação grave que, além de fortíssimas câimbras, poderia ter provocado uma parada cardíaca ou lesões graves no sistema nervoso central. Felizmente, nenhuma dessas hipóteses aconteceu e Gabriela conseguiu terminar a prova e se recuperar. Durante uma aula da disciplina de fisiopatologia cardíaca de mestrado, o professor Gojanovic disse sentir vergonha toda vez que ele assistia o final dessa prova, pois para ele, os médicos da prova e principalmente o corpo médico suíço deveriam ter retirado o atleta da competição. Mas, sinceramente, essa discussão dá pano para manga. E aí, o que vocês fariam? Né? Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa imagem ela é passada como o espírito olímpico, como eu falei, de superação, que o esporte tende a fazer. Mas como nós somos profissionais da área, a gente tem que entender da relevância do que está por trás disso. Então, isso foi uma atitude, assim como eu falei, negligente, inadimplente, do corpo médico da prova e principalmente do time dela, de modo geral. Mas ficou para a história, né? Então, deixa essa imagem, essa repercussão aí mais metafórica, né, de entusiasmo do esporte para os leigos. A gente tem que avaliar
conteúdo fisiológico da coisa, né, mais sério. Tudo bem? Então, pessoal, ao contrário do que eu tinha imaginado, né, foi possível terminar aí a aula de um modo bem tranquilo. Estamos aí com 50 minutos da aula. Então, como que vai acontecer o processo da aula hoje, né? A aula, ela se inicia às 8h30. Então, de 8h30 até 9h20, vocês vão ter o tempo para assistir essa videoaula. E a partir de 9h20 eu inicio a live, disponibilizando a atividade. Vocês façam a atividade e eu estarei aqui para tirar as dúvidas. Tá bom? Forte abraço. A gente se fala aí.